Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, ainda no livro dos Salmos, no Salmo de número 120. Encerramos, com a nossa caminhada pelo capítulo 11 da carta aos Hebreus, que tratou sobre a fé, e sobre os heróis da fé. Eu quero começar com os irmãos uma outra série. Nós vamos trabalhar um pouco sobre os chamados cânticos de romagem, ou os cânticos de peregrinação. Salmo de número 120. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, ainda, Salmo de número 120. Diz assim a Escritura: Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há muito, já tempo demais, que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações para recebermos a Tua palavra e sermos trabalhados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Somos completamente dependentes do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel tinha 3 meses que tinha saído da sua escravidão no Egito, e eles estão ao pé do monte Sinai, aguardando que Moisés desça de lá com a lei do Senhor, com aquilo que Deus desejava, que tensionava que fosse vivenciado, experimentado por esse povo. E lá no capítulo 23, ainda nesse contexto da lei, há uma lei muito interessante, uma ordenança muito interessante do Senhor, que Deus diz que depois que o povo estivesse assentado na terra da promessa, que Deus escolhesse um lugar para que o povo fosse em adoração, para que um templo fosse erguido para a adoração. Por 3 vezes no ano, pelo menos, todo israelita deveria sair da sua casa, da sua terra, e subir até esse lugar que Deus haveria de apontar, que Deus haveria de escolher. E esses israelitas deveriam ir lá para adorar o Senhor. Porque o fato de sair da sua terra e ir para esse lugar lembraria ao coração deles que, em termos espirituais, eles ainda continuavam sendo um povo peregrino e um povo que precisava depender do Senhor e da sua graça. Essas 3 ocasiões eram as festas do Israel. A Páscoa, que lembraria aqueles adoradores da condição deles, que eles outrora eram escravos no Egito e eles foram libertos pelo Senhor, eles deveriam se lembrar disso. A festa de Pentecostes, ou a festa das primícias, que eles deveriam entregar da sua colheita os primeiros frutos, para lembrá-los que eles eram dependentes do Senhor. E na Páscoa e na festa dos tabernáculos, que eles deveriam também se lembrar que durante 40 anos, ou no tempo lá
do deserto, eles eram peregrinos, né? E eles estavam em direção a um lugar que Deus apontaria. Então, para ressaltar o aspecto da temporalidade, uma lembraria que eles outrora eram escravos e foram libertos pelo Senhor. Uma outra lembraria, né, de serem gratos ao Senhor e dependentes do Senhor. E uma outra ainda apontaria para o aspecto da temporalidade, de que eles eram peregrinos e eles deveriam se lembrar que estavam em direção a um lugar preparado para o Senhor. E é interessante que houve uma necessidade de que um inário, né, fosse produzido para que esses peregrinos, né, se valessem de canções de adoração enquanto subiam para Jerusalém, né, para adorar o Senhor. Vamos lembrar que Jerusalém é o ponto mais alto da terra lá da Palestina, né? 822 metros acima do nível do mar. Então, em todos os lugares de Israel, quem ia para Jerusalém sabia que estava subindo. E nós somos informados que esses cânticos, né, subtítulo de cada um deles, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, vem com essa informação. Cântico de romagem, em algumas Bíblias é o cântico de subida, ou outro, o cântico dos degraus, né? Vamos pensar nisso, né? Era uma espécie de seleção musical que deveria acompanhar a jornada desses crentes, desses peregrinos para a adoração, né? Nos nossos dias, a turma mais moderna fala da playlist musical, né? Nós selecionamos as músicas que nos interessam, né, para ouvir em determinados aspectos, né? Quando você viaja de férias, né, quando você faz algo, você tem o som que você gosta de ouvir, não tem? Deus preparou uma playlist de adoração para que esses peregrinos que subissem, né, das suas terras, das suas casas, que tipo de canções eles deveriam cantar enquanto eles estavam se preparando para adorar o Senhor lá em Jerusalém. O tema, irmãos, dessas canções são temas variados, porque eles expressam sentimentos diferentes da jornada desses peregrinos. Alguns desses salmos tratam de angústia, outros tratam de esperança, de confiança, de tristeza, de vingança, de adversidade, de queda em pecado, de confissão de pecado, de reconciliação. Todos esses sentimentos deveriam fazer parte das expectativas desses adoradores, enquanto eles estavam subindo para adorar o Senhor, para refletir a importância da adoração. Quando nós olhamos, né, que quem preparou o saltério, né, preparou com esse propósito, porque antes do Salmo 120, que dá início aos cânticos de peregrinação, nós temos o Salmo 119, que fala para nós sobre a importância da palavra de Deus na vida do seu povo. E agora esses cânticos de peregrinação vão falar sobre a importância da adoração na vida do povo do Senhor. De sentimentos variados, né, de circunstâncias variadas, porque aquela viagem até Jerusalém deveria dramatizar a vida em direção a Deus. Um conhecido autor presbiteriano americano, né, falecido, Eugene Peterson, que era um pastor presbiteriano, tem um livro muito interessante chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção, que é um livro que trata desses salmos. Mas ele fala uma coisa muito interessante, né, a respeito da nossa relação com esses salmos. Ele diz assim: olha, nós vivemos hoje em um caminho tão distinto, tão diferente, que tem se tornado mais e mais difícil conduzir pessoas no caminho da fé, porque as pessoas dos nossos dias querem
atalhos para a jornada espiritual, elas não querem seguir. Ele diz que a mentalidade do peregrino foi substituída por uma mentalidade de turista, né? Que mentalidade é esta em relação à adoração, o caminho da fé? É que as pessoas dos nossos dias acham que elas vão ao culto, elas vão à igreja, elas adoram em situações ocasionais, quando lhes sobra tempo, quando não há mais nada interessante para fazer. Quando elas estão afim. Mas a mentalidade, né, do peregrino nos diz que a adoração não é uma opção, né? A adoração é uma necessidade na vida do povo do Senhor. E esse homem então, né, esse salmista selecionou esses cânticos para lembrar a importância da adoração. E quando nós chegamos ao Salmo de número 120, que é o salmo que dá início a essa jornada de peregrinação dos adoradores, dos servos do Senhor, é muito interessante, irmãos, pensarmos como esse salmista escolhe esse salmo para começar a jornada. Ele expressa que ele está cansado de viver longe da presença do Senhor, longe da adoração. Ele reconhece que precisa estar em um ambiente de adoração para lidar com algo que perturba grandemente a sua alma, que é um sentimento de angústia. Esse homem começa a sua jornada espiritual angustiado. Ele diz assim: na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Quando você olha, né, o significado da palavra angústia na escritura, na língua hebraica, né? Angústia é algo que remete a uma situação de aperto. Né? O salmista sente-se como se ele estivesse enjaulado, como se as paredes estivessem se fechando sobre ele. Não é, e nem se parece uma canção muito agradável para se começar uma viagem espiritual, uma jornada da fé, né? Porque ele fala sobre essa angústia que marca o seu coração. Não é um cântico feliz para se começar uma jornada espiritual em direção à adoração. Mas quando nós olhamos para o texto, nós nos perguntamos qual é a causa da angústia do salmista. Sabe por que ele está angustiado? O texto diz que ele está angustiado porque ele é vítima, né, de língua enganadora e de lábios mentirosos. Por alguma razão, né, o salmista está sendo gravemente caluniado, amargamente torturado por falsas acusações. E aquela situação trouxe uma angústia, né, terrível ao seu coração. Pensar, irmãos, como isso é extremamente desgastante. Se você já em algum momento da sua vida passou, né, pela difícil experiência de ser caluniado, né, de ser vítima de lábios mentirosos, você vai saber como o salmista está se sentindo, né, como ele reage a essa situação. Porque a língua, queridos, é mais afiada do que qualquer espada. Mas há uma lição útil, ainda que seja dolorosa, nesse texto ensinada por esse homem, é que todas as pessoas que se manifestam com uma resolução de obedecer a Deus, de buscar ao Senhor, podem esperar que vão encontrar oposição e reprovação na sua jornada espiritual. Não espere, né, uma caminhada fácil em direção a Deus, porque o mundo não é amigo da graça.
porque esse homem tomou a resolução de se voltar para Deus, a Bíblia diz que ele está sofrendo de um assassinato de reputação, né? E ele não pode se defender da língua enganadora, dos lábios mentirosos. Irmãos, nós vivemos em uma cultura que é submersa, né, a uma experiência terrível de mentiras e malícias. Nós vivemos num mundo assim. Hoje, enquanto eu estava lá, né, estudando, eu li uma reportagem, não sei quantos viram isso, né, de um lutador iraniano que foi condenado à morte por enforcamento, né, porque lá no Irã ele estava sendo acusado, foi acusado de ter agredido com faca um funcionário lá do SAAI do Irã, né? E ele confessou esse ataque e o regime o condenou à morte por enforcamento. Apesar de toda a manifestação do Comitê Olímpico Internacional, porque aquele atleta, um lutador, era alguém conhecido, apesar de todos os apelos internacionais, o regime simplesmente disse assim: não, nós vamos executá-lo por isso. Mas todas as pessoas de lá sabem que a condenação não é por causa disso, mas que ele confessou debaixo de tortura. Sabe qual foi o crime dele? Se levantar contra o regime que domina aquela terra. Não pense vocês que isso é um expediente novo na história do mundo. Na chamada Revolução Cultural da China, né, quando Mao Tse-tung mergulhou a China no comunismo, havia uma coisa muito curiosa lá por parte do regime, que eles promoviam as chamadas sessões de luta. O que era isso? As pessoas que não aderiram, né, à causa comunista na China, os professores universitários, os cristãos e todas as pessoas que eram opositoras do regime comunista eram submetidos a uma execração pública, uma sessão de humilhação pública. Eles eram levados para as praças públicas, eram permeadas com multidões de pessoas e eram colocada uma placa no pescoço dessas pessoas e elas eram colocadas em cima de um banco, uma pedra, alguma coisa que fizesse com que elas ficassem curvadas com uma placa no seu pescoço, onde estavam anotados ali os seus crimes, que todos eles eram mentirosos. E aquele era um espetáculo de execração, de humilhação, para fazer com que essas pessoas, né, tivessem a sua reputação aniquilada. O mundo faz uso desses expedientes, né? Usa os lábios mentirosos, usa a língua enganadora, porque a língua é mais afiada do que as espadas. Nós vivemos em uma cultura de mentiras. E quando nós voltamos os nossos olhos para a presença do Senhor, quando nós assentamos no nosso coração que nós vamos voltar à presença do Senhor, que nós vamos buscar a presença do Senhor, mentiras são contadas a nosso respeito. Mas você precisa também se lembrar que essa cultura de mentira não fala só mentiras a nosso respeito, mas essa cultura de mentiras também confronta as mentiras que são ditas a nós, que são ditas para nós. O salmista está contestando aqui o mundo no qual ele vive, porque ele deu um primeiro passo em direção a Deus. E quando nós damos um primeiro passo em direção a Deus, esse passo significa um distanciamento das mentiras do mundo. A língua enganadora sempre esteve presente na história humana. Vamos nos lembrar de Gênesis capítulo 3, irmãos, quando, né, Deus criou o homem, né, e o colocou junto com a sua esposa no paraíso. Primeira manifestação da língua enganadora está ali
contestando a palavra de Deus para a vida do seu povo, né? E essa é a história. O salmista tem a sua angústia, porque ele está sendo vítima, né, da língua enganadora, dos lábios mentirosos, porque está voltando a sua vida para Deus. Mas ele também descobre que ele vive em uma cultura que é encharcada pela mentira. A sua angústia também, irmãos, se dá porque ele descobre que ele vive em um mundo problemático que se opõe à presença de Deus. Olha aí o verso de número 5, quando ele diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque e que habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Esse homem não está incomodado apenas com as mentiras que estão sendo contadas sobre ele e que estão sendo contadas para a sua geração, mas a sua angústia também se dá porque ele descobre que vive em um mundo problemático, em um mundo que se opõe a Deus, e esse é um mundo que se incomoda com o estilo de vida que ele agora resolveu ter em direção a Deus. Nós descobrimos que peregrinar em direção a Deus, buscar a Deus, não é um caminho fácil. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já não conseguimos viver na companhia errada. Nós já não suportamos mais viver em uma sociedade que se opõe à presença de Deus. Esse homem está angustiado também por causa da situação da sua sociedade. E ele usa aqui algumas imagens interessantes para descrever a sua sensação. Ele diz assim: eu sinto como se eu peregrinasse em Meseque. Quando nós vamos olhar a cultura bíblica, né, Meseque era um dos filhos de Jafé, filho de Noé. E esse Meseque é identificado com a região da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia, né, que ficava então no mapa de Israel, lá no norte, no extremo norte da terra da Palestina. E aí ele diz que ele sente como se estivesse habitando nas tendas de Quedar. Quedar é um dos filhos de Ismael, filho de Abraão, pai dos árabes, né, que está no sul, lá na região da Arábia, né, no outro extremo de Israel. Então ele está dizendo o seguinte: olha, de um extremo a outro, eu sinto como se eu fosse um estrangeiro na minha própria terra, porque as pessoas não suportam a minha decisão de buscar a presença do Senhor, de entrar em uma rota de direção a Deus. Meseque e Quedar eram conhecidos como tribos bárbaras, como pessoas implacáveis, como pessoas violentas, como pessoas encrenqueiras. Esse homem diz assim: olha, eu me sinto um estrangeiro na minha própria terra, porque eu sinto que eu vivo em um ambiente hostil, eu vivo em um mundo que está em declínio. A escolha que ele faz dos verbos habitar e viver, né, são escolhidos de forma significativa, porque ele sente que ele está numa rota de colisão com seus contemporâneos. É por isso, que, irmãos, que nós temos que olhar para a angústia desse servo de Deus como uma expressão boa. Né? A sua angústia não é de todo má, porque ele se incomoda com a situação da sua cultura, da sua geração. E as pessoas de fé deveriam se sentir angustiadas quando olham para a situação da sua sociedade, do mundo, né, que vive envolto em mentiras, que vive envolto em calúnias. Quando nós somos colocados em uma direção de fé, de busca na presença do Senhor, nós já não nos sentimos mais à vontade nessa geração. E o que é que esse homem faz então? Então ele ora ao Senhor,
diante dos lábios mentirosos, diante da oposição a um estilo de vida que agrada a Deus, esse homem se volta para o Senhor em oração e ele diz assim: Senhor, na minha angústia eu clamo ao Senhor e eu sei que o Senhor me ouve. Quando nós assentamos a resolução de buscar o Senhor nas nossas vidas, quando nós nos sentimos angustiados pela situação em que nós vivemos, irmãos, a nossa angústia deve sempre nos levar à presença do Senhor em adoração, em oração. Esse homem sabe que é justamente quando ele adora que ele tem condições de lidar com a sua angústia, com aquilo que o incomoda. A adoração, por meio da oração, produz na sua alma respostas para o seu clamor, para a sua dificuldade. Primeiro, porque a Bíblia diz que ele se lembrou da fidelidade do Senhor. O texto diz no verso 1, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Mas a ideia aqui do verbo clamar em hebraico é que esse homem já havia buscado a Deus, ele já havia clamado a Deus em outras situações e Deus o ouvira. E ele agora volta-se para a presença do Senhor e diz assim: eu me lembro da fidelidade do Senhor, e eu sei que na minha necessidade atual, nas circunstâncias que eu enfrento agora, Deus é o Deus que me ouve e me responde. Aquilo que ele sabe de Deus traz alívio diante das mentiras do mundo, diante da oposição do mundo, porque ele sabe que, ainda que ele viva em meio a uma cultura mentirosa, em uma cultura hostil, Deus conhece o seu caráter. O nome que ele escolhe para chamar Deus aqui, né, o Senhor, é Iavé, o Deus da aliança. Ele diz assim: Senhor, eu estou sendo vítima, né, de mentiras, eu estou sendo vítima de calúnias, porque eu estou buscando o Senhor, porque eu estou me dirigindo ao Senhor. Eu descobri que eu vivo em meio a uma cultura que se opõe ao caminho do Senhor. Mas eu creio que o Senhor sabe quem eu sou. Eu creio que o Senhor olha para mim, que o Senhor ouve a minha oração, que na minha angústia eu encontro paz no Senhor. E eu encontro resposta na tua presença. Sabe qual é a resposta que esse homem encontra da parte do Senhor? A certeza de que Deus é o Deus que retribuirá aquilo que ele está sofrendo, porque busca a presença do Senhor. No verso de número 3 ele diz assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? E ele diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ele diz assim: não sou eu que tenho que tratar com os lábios mentirosos, com a língua enganadora, mas eu sei que Deus retribuirá aqueles que estão, né, caluniando o meu caminho de fé. Irmãos, nós cremos que Deus é o Deus que visita, né, a nossa geração, que Deus é o Deus que toma a defesa do seu povo. Em outras palavras, o salmista está dizendo que o pecado do mundo é a própria punição que o mundo recebe. Né? Ele diz assim: setas agudas do valente, brasas vivas do zimbro, são que estes receberão pelas suas mentiras. Há uma coisa interessante sobre o zimbro, né? O zimbro é uma árvore ou um arbusto muito típico lá da região das peregrinações nos desertos do Oriente Médio. E há uma história muito interessante no Midrash, né, judeu, sobre dois homens que um dia, viajando pelo deserto, pararam à sombra de um zimbro
para fazer a sua comida, né? E eles cataram lá uns gravetos de zimbro que estavam por ali, eles acenderam uma fogueira, fizeram a sua comida e seguiram adiante. Pasmem vocês que um ano depois, esses mesmos viajantes passaram por aquele mesmo lugar, eles pararam à sombra daquela mesma árvore, e eles viram lá os resquícios da fogueira que eles haviam feito um ano atrás. E quando eles foram cavucar lá aquele resto de fogueira, eles se queimaram. Sabe por quê? Porque a brasa ainda estava ali. Um ano depois. O que o salmista chama a nossa atenção, né, quando usa essa imagem, é justamente para chamar a atenção para a qualidade inextinguível de tal combustível, para dizer o seguinte: Deus é o Deus que visita a língua enganadora e os lábios mentirosos. Cuidado com a sua língua. É melhor sermos vítima de calúnia, é melhor sermos vítima dos lábios mentirosos do que termos lábios mentirosos e língua enganadora. Porque Deus abomina tal prática. E a Bíblia diz que Deus pagará na mesma moeda contra aqueles que levantam os seus lábios contra o povo do Senhor, contra aqueles que querem viver de acordo com a vontade do Senhor, para com aqueles que se voltam para a presença do Senhor. Esse homem encontra alento na certeza de que Deus é o Deus que assume a retribuição da sua causa. Mas não é só isso. Ele recebe da parte de Deus renovo para continuar buscando a paz. Porque ele diz assim: olha, eu sinto como se eu peregrinasse em Meseque, como se eu habitasse nas tendas de Quedar. Já há tempo demais eu habito com esses que odeiam a paz. Mas tudo bem, eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Há um suspiro, né, nos lábios desse servo do Senhor. Ele termina o seu cântico com um longo suspiro que expressa o sentimento que ele tem como ambiente em viver como um peregrino que vive em um ambiente hostil, mas que ainda assim continua buscando a paz. A palavra paz aqui, né, shalom, é justamente a maior de todas as bênçãos que um judeu poderia buscar da presença do Senhor, né? Porque o shalom era a plenitude da presença do Senhor, aquela plenitude que colocava em ordem todas as coisas na vida do seu povo. Esse homem diz assim: há uma incontabilidade entre a luz e as trevas. Essas pessoas continuam vivendo vidas longe da presença do Senhor, mas eu ainda continuo olhando na direção certa, eu ainda continuo olhando para a paz do Senhor. Esse velho estilo de vida, esse velho modo de vida não me serve mais. Eu ainda busco a paz do Senhor. Como é que nós aplicamos esse salmo, né, à luz daquilo que é o pensamento, a situação que envolve o salmista para as nossas vidas? Eu creio, irmãos, que o Salmo 120 nos conduz a Cristo. Porque nós devemos nos perguntar, à luz desse salmo, como Cristo respondeu à angústia de viver em um mundo hostil à presença de Deus, sendo Ele o próprio Deus. Como Jesus reagiu àqueles que usaram uma língua enganadora, àqueles que usaram lábios mentirosos contra Ele. A Bíblia diz que Jesus se entregou, né? Que Jesus foi à cruz.
À luz do Salmo 120, nós olhamos para a cruz de Cristo, porque somente a cruz de Cristo nos concede condições para peregrinarmos nessa vida. Sabe como é que a cruz nos ajuda a escapar dos lábios mentirosos? A cruz forma a nossa identidade. A cruz diz que o que importa é que os nossos lábios bendigam ao Senhor, que os nossos lábios louvem ao Senhor, que os nossos lábios adorem ao Senhor. A cruz de Cristo nos dá condições de perseverar nas terras de Meseque e Quedar. Sabe como? Olhando para a nossa verdadeira condição neste mundo. Nós não somos daqui. Porque esse mundo não é amigo da graça de Deus. Esse mundo não é amigo da bênção de Deus. Esse mundo não é amigo da presença do Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós nos lembramos disso. De que nós temos uma identidade formada pela cruz, de que nós estamos sendo preparados, né, para viver na nossa verdadeira pátria, e que nós jamais devemos nos sentir à vontade nesse mundo. Por isso que nós precisamos da adoração, para nos lembrarmos disso. Onde é que você mora? Por essa pergunta, eu não quero saber do logradouro da sua casa, né? Onde é que você mora em Pinhuí, mas eu quero saber qual é o endereço do teu coração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós somos lembrados que todos nós fomos postos em um caminho de arrependimento. E o caminho de arrependimento significa, à luz do Evangelho, que nós fomos voltados na direção dos céus. Nós somos peregrinos. Ainda que nós estejamos assentados nessa terra, nessa vida, ainda que nós estejamos fazendo uma série de coisas, a adoração nos lembra que nós precisamos nos sentir angustiados nesse mundo, à luz dessa cultura de mentiras que é proclamada dia após dia, à luz, né, dessa cultura de oposição ao caminho do Senhor. É isso que embala a nossa peregrinação, é esse som, é essa música que deve nos lembrar constantemente que nós devemos seguir sempre na direção dos céus, que adorar ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui, nos lembra que nós estamos sendo preparados para uma adoração na eternidade, para uma adoração que jamais terá fim. Não se sinta à vontade no mundo, não se sinta à vontade na companhia daqueles que de forma ímpia vivem contra Deus. Não se sinta à vontade nessa cultura de mentiras. Não seja instrumento dos lábios mentirosos, da boca enganadora. Porque nós estamos em uma jornada que nos leva à presença do Senhor, e a adoração deve nos lembrar disso. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem, sendo preparados para o lugar que o Senhor preparou para a vida do seu povo. Vamos ficar de